Quero mais uma vez, nesta tarde, saudar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor e desejar, uma boa tarde para todos. Gostaria de, neste momento, convidar os nossos amados irmãos para nós lermos aqui na palavra do Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 13 em diante, que diz assim: E será que, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a Temporã e a Seródia, para que recolhas o teu cereal, e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da vossa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai a vossos filhos, falando delas, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Graças a Deus, mais uma oportunidade nessa leitura no livro do Deuteronômio, capítulo 11. Lemos aqui do versículo 13 até o versículo de número 19, para a nossa meditação, que possamos aplicar a palavra do Senhor e, com certeza, com a ajuda do nosso Deus, iremos prosseguir conduzindo aquilo que Ele colocou em nossos corações. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai que estás nos céus, queremos, Senhor, neste momento, te agradecer por esta oportunidade, pela tua palavra e por este dia, Senhor, que tu tens proporcionado para cada um de nós, aos nossos alunos que já estão nos núcleos, Senhor amado, os demais que estão chegando, os coordenadores, o nosso pastor, o presidente, Senhor, todos que estão empenhados nesse projeto, Senhor, os funcionários que estão, Senhor, empenhados para que o sinal possa chegar aos nossos alunos. Também te pedimos pelo diretor da instituição, pastor Nadir Jackson, te pedimos também pelo vice e pedimos também por todos os professores. Permanecem conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Hoje nós iremos concluir este módulo de exegese do Antigo Testamento com a aula número 5 e a aula número 6,
que possamos aproveitar bastante. Como os irmãos bem perceberam, essa disciplina, ela envolve a questão histórica, a questão cultural, a questão das versões. Nós tivemos a oportunidade de ver as palavras no seu sentido original, as traduções. Também tivemos a oportunidade de ver que é possível fazer exegese, porque hoje nós temos comentários bíblicos, versículo por versículo. Você tem outros materiais como livros de apoio. Então é possível você extrair o pensamento primitivo do autor. Nesse texto que nós lemos, se nós observarmos direitinho, aqui está uma recomendação dada por Deus através do seu servo Moisés, que o povo de Israel, a terra deles, estaria ligado à sua adoração, à sua maneira de ser, para que eles prosperassem e pudessem colher da terra o seu fruto na estação própria, porque a terra foi dada pelo Senhor. É o único povo no planeta Terra que tem um título de posse, porque a este povo Deus prometeu uma terra, prometeu através de Abraão que daria uma terra que emana leite e mel, mas que estaria condicionado a permanência dele, estaria condicionado também a prosperidade material, que dependeria da perseverança em servir a Deus. E se nós observarmos aqui no versículo 16 dessa leitura, ele diz: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante ele. Então, coração, ele aqui é no sentido da alma, no sentido das decisões, das atitudes. E é isso que nós iremos discorrer nesta continuação. Então, hoje nós iremos trabalhar no ambiente literário, né? Ou seja, a composição, no caso aqui, está se retratando no decálogo, na leitura, ou seja, no texto escolhido para se trabalhar com a exegese, que foi o capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 6. Esse foi o texto escolhido para servir de modelo para a exegese. Então, o ambiente literário é aquele ambiente em que foi produzido a literatura. Que ambiente literário é esse? O ambiente de Moisés. O ambiente que o povo de Israel estava vivenciando. Aí você pode perguntar, o que é que isso tem a ver com a exegese, né? Com a interpretação? Tem tudo a ver, porque o ambiente literário vai influenciar. O ambiente literário, será que na época de Moisés havia um ambiente literário? Será que havia literatura? Será que já havia escrita? Será que havia o alfabeto? Porque se o ambiente literário de Moisés não havia literatura, se não havia escrita, então isso quer dizer que essa produção não é no período de Moisés. É uma produção posterior, como era os questionamentos
dos pensadores na Idade Média. Eles afirmavam que Moisés não seria o autor do livro, que Moisés não poderia ter escrito sobre o Pentateuco, porque não havia nenhum documento que comprovasse que a escrita já estava sob o domínio dos homens. Mas após a arqueologia, após as escavações, após as descobertas, se comprovou que já havia escrita, já havia literatura, que os povos antes de Moisés já produziam literaturas. Eles já tinham o código. O próprio Hammurabi, que é contemporâneo de Moisés, já tinha um código de lei civil e penal. Então, se nós pensarmos direitinho e entendermos, Moisés é muito posterior a Abraão. Então, a escrita já era do conhecimento dos povos da Mesopotâmia, dos povos do Egito. É isso que nós vamos ver. Então, o ambiente literário, né? O evento ele aconteceu no Monte Sinai, uma parada estratégica depois da saída do Egito, um meio caminho à terra prometida. Este momento da outorga do Decálogo ocorre aproximadamente em 1290 a.C., no reinado de Ramsés II, da 19ª dinastia. Então, essa é uma data aproximada da produção do Decálogo, da produção dessa literatura, que no caso aqui nós estamos trabalhando no capítulo 20 de Êxodo. 1290, Ramsés era o rei do Egito, o faraó, né, do Egito. Ele era contemporâneo de Moisés. Foi esse Ramsés que Moisés teve contato com ele. Podemos até dizer assim, esse Ramsés, ele é praticamente aquele rei que Moisés cresceu com ele, porque Moisés também viveu no palácio. É bom deixar isso bem claro. Moisés, ele foi educado nas ciências do Egito. E o Egito já era uma potência mundial. O Egito já detinha conhecimento, não só do próprio Egito, mas os conhecimentos de todas aquelas civilizações que foram anterior ao Egito. Eles já conheciam a escrita, eles já conheciam o papiro, eles já conheciam os desenhos, né, chamados hieróglifos egípcios, que é um desenho que representa uma ideia. Moisés já conhecia a própria literatura. Moisés, ele conhecia também as ciências, né? Embalsamar já era um conhecimento do Egito que até hoje o mundo todo eles querem descobrir essa forma de embalsamar. Então isso foi uma tecnologia que o Egito desenvolveu. E até hoje, para preservar os corpos, claro que por trás disso existe uma ideia religiosa, mas eles tinham conhecimento das ciências. Pequenas cirurgias já eram feitas no Egito. Eles já dominavam também a arquitetura, as grandes construções, né, como as pirâmides. Cada pedra cortada, né, e conduzida e colocada numa posição. E aí foi feita aquelas grandes construções. E por debaixo daquelas construções, ali era feita
um local, um espaço físico onde era colocada a riqueza daquele faraó após ele morrer. Então, tudo isso era o Egito, como também o Egito dominava a arte da guerra. Moisés, ele foi um oficial, ele foi aquele que lutou nas guerras do Egito, a favor do Egito. Então, tudo isso aqui era o ambiente histórico, né? O ambiente cultural, o ambiente político. Então, esse rei, esse faraó, Ramsés, ele chegou até nós, porque foi descoberto que esse Ramsés é o faraó contemporâneo de Moisés, pelas suas grandes construções e pelas obras deixadas. Então, o evento ele acontece no Monte Sinai, no caso o capítulo 20 aqui, que foi uma parada estratégica depois da saída do Egito, um meio caminho à terra prometida, porque os irmãos sabem que hoje, quem for para Israel e para viajar para o Egito, não é uma viagem tão longa, né? Porque o próprio Israel, ele tem aproximadamente 240 quilômetros, a extensão das terras de Israel. Tá? A maior largura é 100 quilômetros. Então, você hoje, para viajar para o Egito, naquela estrada, não é tão longa, mas era a estratégia do próprio Deus. Uma viagem de poucos dias durar 40 anos. Isso era um propósito divino para conhecer e preparar o povo para que eles pudessem assumir a terra. Aliás, desde o terceiro milênio da época do início da escrita do tempo do bronze, desde 2476 a.C., a gente pode observar que são quase 2.500 anos antes de Cristo que havia expansão política sob a influência egípcia na Grécia e as primeiras colônias egípcias no Peloponeso, naquela região hoje da Grécia. Então, tudo isso foram documentos encontrados que na época da expansão do Egito, ele teve contato com essas civilizações. A Grécia, podemos dizer assim, é uma civilização ocidental, e eles tiveram contato com essa civilização, né? A Grécia. Então, eles tiveram contato, o Egito, com essas civilizações, trocaram informações. Entretanto, o que interessa mais neste ponto está na época do bronze recente, 1550 a 1200 a.C. Então, esse é o período que nós iremos trabalhar. São vários os questionamentos sobre o livro de Êxodo. O tempo que Israel esteve no Egito, data exata do Êxodo, a rota percorrida por Israel, a localização no Monte Sinai. E foi o tempo das tabuinhas alfabéticas de Ugarit, 1500 a 1300. Então, se questiona muito sobre essa data do Êxodo, esse período que o povo de Israel percorria ali próximo do Monte Sinai, e os questionamentos sobre a autoria do livro, sobre a data que praticamente aconteceu o Êxodo. Então, se questiona se realmente o povo de Israel, eles saíram do Egito
por esse caminho. Mas isso é provado pela arqueologia, é provado pela própria história, né? É provado também pela própria existência do povo de Israel. São provas que tira qualquer dúvida daquele pesquisador que quer se informar, né, sobre essa saída de Israel do Egito. Então, são vários os questionamentos sobre o livro de Êxodo. O tempo que Israel esteve no Egito, porque a Bíblia registra que eles passaram aproximadamente 430 anos no Egito. A data exata do Êxodo, a rota e as tabuinhas, né, do alfabeto. Sobre a escrita, chamada escrita cuneiforme, 3.500 antes da nossa era, né? 3.500 a 500 antes da nossa era. A escrita suméria, grafada em cuneiforme, é a mais antiga língua humana escrita conhecida. A sua invenção deve-se às necessidades de administração, como cobrança de impostos, registro de cabeça de gado, medidas de cereal, etc. Então, essa escrita, ela já existia antes, muito antes de Moisés, muito antes do Egito se tornar uma potência mundial de então. E isso fazia com que os povos, eles também desenvolvessem a escrita. Então essa escrita aqui, ela fazia parte de uma necessidade administrativa dos sumérios. Os sumérios, ele é um dos povos praticamente mais antigo ali da Mesopotâmia. Se tornou uma grande civilização. E além do mais, eles tinham grandes plantações de trigo, de cereais. Eles tinham uma irrigação fantástica. Eles já dominavam a música. Isso 3.500 anos antes de Cristo. O Brasil é uma nação jovem, né? Agora que nós estamos de 1.500 para cá, nós não temos praticamente 600 anos. Nós somos uma nação jovem. Uma nação jovem, uma nação que estamos produzindo também. Já produzimos muito, viu? De escrita, nós temos uma grande produção. E essa civilização, que é 3.500 anos antes da era cristã, então observe que eles, antes da nossa era, então eles dominavam também a escrita. Ele diz aqui também, escrita cuneiforme do alemão, deve ser Kelis Hirit. É a designação geral dada a certos tipos de escrita feita com o auxílio de grifos em formato de cunhas. Juntamente com os hieróglifos egípcios, o mais antigo tipo de escrita, tendo se criado pelos sumérios na antiga Mesopotâmia. Então, enquanto os sumérios ele tem uma escrita cuneiforme, os egípcios desenvolviam os chamados hieróglifos, que era também uma escrita. Então isso quer dizer que aquelas civilizações, eles compartilhavam conhecimento. Então, dando a entender que Moisés, com certeza, tinha condições de produzir
tinha condições de produzir não só o livro de Gênesis, como também o livro de Êxodo. Ele tinha condições. Aí nós temos agora o mapa da Mesopotâmia. Aqui você tem o Tigres, o Eufrates. Nós temos aqui Ur, que são as principais cidades: Kish, Nippur, Uruk, Endu, Lagash. Essa região aqui é a região hoje aonde está o Irã, o Iraque, né? É a chamada região da Pérsia. Então tudo isso aí é uma produção, e nos chama a atenção que os povos, eles já, como essa região aqui ela era banhada pelo rio Tigre e Eufrates, ela se tornava um oásis para criação e produção de alimento, e também a formação política daquela região. Então, o Barro falando, duas novidades tornaram o processo mais rápido e mais fácil. Os escribas começaram a escrever em sequências horizontais, rodando os pictogramas no processo. E um novo estilete em cunha inclinada passou a ser usado para empurrar o barro, enquanto produzia sinais em forma de cunha, ajustando a posição relativa da tabuleta ao estilete. O escriba poderia usar uma única ferramenta para fazer uma grande variedade de signos. As tabuletas cuneiformes podiam ser cozidas em forno para prover um registro permanente. Então, o que nós temos hoje de escrita nos museus era aquilo que era feito usando barro. Então, fazia determinadas tabuletas, que nós chamaríamos hoje de tijolos, e com o estilete, uma ferramenta pontiaguda, vinha o escriba e começava a desenhar aquela letra, aquele sinal. E isso depois era levado para o forno, e aquela peça era cozinhada. E depois de cozida, aquela peça ela poderia atravessar centenas de anos, até milhares de anos, chegou até nós. Então o que nós temos hoje nada mais é do que uma produção literária, dando a entender que a produção literária de Moisés era uma produção com caracteres hebraicos, dentro de uma revelação. Então ele recebe de Deus e produz, não nesse formato que nós temos hoje, mas no papiro. Eu creio que Moisés também usava as pedras, Moisés usava também, eu creio que tabuinhas de barro ou tabuleta. E assim Moisés ele fazia as produções. E eu creio que Moisés também treinou escribas para dar sequência a essa produção. Então aqui nós temos um exemplo, das tabuinhas chamado garite. São escritas em tijolos, feitas de estilete, com estilete,
E essas produções, elas chegaram até nós, por isso que nós temos colocado essa frase aqui, o barro falando. Como é que o barro fala, né? O barro fala através da escrita. O barro fala através de uma produção literária. E para Deus providenciar meios para a produção, porque o nosso Deus é o Deus do livro, da literatura. Ele quer que o povo dele esteja instruído. Ele quer que o povo leia, né? Para que possa propagar. E após escrever, Israel passou a ser conhecido como o povo do livro. Não só nesse período do Êxodo, mas também durante toda a Idade Média. É o povo do livro, aquele que tem a literatura. O sistema tributário egípcio. O sistema egípcio, porém, apresenta um pormenor. Era controlado em última instância pelo rei Faraó. Então, o Faraó, tudo era centralizado na pessoa dele. Ele era aquele que tinha o controle das finanças, porque o mais interessado era o próprio Faraó. Nós podemos ver esse exemplo quando o próprio José, ele compra todas as terras dos egípcios. Ele troca a propriedade, o gado, pelo trigo. E José, quando faz isso, ele centraliza todo o domínio no Egito, no Faraó. Então as pessoas adquiriam alimentos, trocavam alimentos, e tudo isso ele fazia porque a centralização estava na pessoa do Faraó. Então toda a política do rei se baseava num precedente religioso. O Faraó era considerado filho da divindade. Então o próprio Faraó, ele se considerava ou seja, ele era uma produção divina, e além de ser o dominador político, ele era também a autoridade máxima da religião do Egito, porque o Faraó, ele era filho da divindade e, portanto, herdeiro de todo o país e outras regiões dominadas. Então, não só o Egito, mas o Egito tinha possessões ali em Canaã. O Egito tinha outras possessões, e essas terras conquistadas, elas pertenciam à pessoa do faraó, era agregada ao Egito. O Egito é Faraó, o Faraó é o Egito. Então observe, por isso se pagavam impostos. Em épocas econômicas difíceis, podiam ser reduzidos a categoria de servos e escravos. Então, quando o povo do Egito começa a trocar o gado pelo trigo, a terra pelo trigo para sobreviver, eles agora entram na categoria de escravos, de servos de Faraó. Isso também aconteceu com o próprio israelita, com os judeus, o povo de Israel, quando esteve no Egito, eles tiveram que trabalhar e se tornaram servos e escravos de Faraó. As campanhas egípcias na Palestina impuseram pesados impostos a todas as cidades e estados, 1500 a 1200 a.C. Esta forma de tributação a Faraó
preparou o caminho para a derradeira queda de sua cidade diante dos israelitas. Então, os egípcios, eles dominavam ali Canaã. Aqueles povos pagavam altos tributos a Faraó. E quando Israel chega em Canaã, aqueles povos ali, muitos deles estavam enfraquecidos por causa das campanhas de guerra, por causa dos tributos cobrados pelo Egito. E tudo isso enfraqueceu aqueles povos de Canaã. Então, quando Israel chega, encontra também uma terra devastada pela tributação, né? Um reino politicamente fraco, porque o que eles produziam eles pagavam em tributos. E diz aqui que esta forma de tributação a Faraó preparou o caminho para a derradeira queda de sua cidade diante dos israelitas. Então, quando o povo de Israel chega, eles encontraram com certeza cidades fortificadas, eles encontraram exércitos, houve muitas batalhas, mas também eles encontraram a cidade enfraquecida. Mas a verdade também é que Deus deu vitória a Israel através das guerras, através das batalhas. Nós temos o caso de Jericó, que era uma cidade muito fortificada e que Israel venceu essa batalha pela intervenção divina. Quando Deus ele abate aqueles muros, os muros de Jericó, Israel toma aquela cidade. Tem uma pergunta? Temos sim, temos uma pergunta do Paulo Palmares, do aluno Carlos Antônio. O livro de Cantares de Salomão deve ser interpretado dentro de um contexto unicamente espiritual? Se assim for, como aplicar espiritualmente textos como registrados nos capítulos 1 e versículo 9, capítulo 7 e versículo 1? Vamos lá para o capítulo de número. Cânticos 1, capítulo 1, versículo 9. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó meu amor. Muito bem. Olha, meu irmão, se você observar o livro de Cantares, eu não diria que eles deveria ser interpretado só espiritualmente. Por quê? Porque Salomão, quando ele escreve esse livro, ele escreve tratando para com a sua esposa, para com o amor do homem para com a mulher, tá? E Salomão, ele tratava de um relacionamento do marido com a esposa. Claro que você pode fazer uma interpretação, essa alegoria da esposa, da noiva com o noivo, no caso da igreja, mas aqui era relacionada, quando Salomão escreve, ele escreve direcionado para a sua esposa também. Porque você sabe o seguinte, na cultura judaica, a esposa, aquela que vinha do casamento, ela era a pessoa que dali iria gerar o Messias, iria gerar o Salvador do mundo. Então, na cultura judaica, questão da família, da esposa, isso aqui é direcionada a um relacionamento do marido com a esposa. Claro que Salomão
ele se desvia do propósito do Senhor, como outros reis também. Salomão, ele tinha muitas concubinas, mas a pessoa que ele nesse momento ele se relaciona, é a sunamita, é essa pessoa que ele se relaciona, que era a esposa, aquela pessoa que ele tinha um amor por ela. Então ele escreve dentro dessa visão também do relacionamento marido-mulher, da esposa, né? Então você pode observar que esse livro aqui, ele as expressões é uma expressão de um relacionamento. Claro que ele faz comparações, certo? Então você pode, se o senhor é casado, o senhor deve interpretar no sentido de esposo e esposa, do relacionamento, porque o sexo ele nunca foi proibido pela Bíblia. O sexo ele foi instituído por Deus no casamento para o esposo e a esposa, tá? Com a influência grega do hedonismo, aí veio aí essa aberração que nós estamos vendo hoje, que não é de hoje, né? Ela é uma herança grega, que quando os helenistas chegam em Jerusalém, dominam sobre Jerusalém, eles trouxeram essas práticas e influenciaram os romanos. E os romanos influenciaram a sociedade ocidental, que hoje nós estamos vivenciando. Então, mas a Bíblia ela estabelece um padrão de relacionamento conjugal, que é bíblico, né? Dentro de um padrão bíblico. Então, o que nós podemos ver aqui é uma expressão de amor do esposo para com a esposa. Aí nós podemos utilizar também no sentido de aplicação espiritual, claro que pode, não tem nenhum problema, porque você vai fazer uma exegese. A sua exegese ela tem que ser observando os padrões histórico-cultural, os padrões da literatura. Salomão, ele foi praticamente o maior expoente da literatura hebraica, né? Ele viveu no período de ouro. E claro que o Espírito Santo permitiu que esse livro estivesse aqui. Alguém diz assim, não, mas foi no momento de desvio de Salomão. Deus permite isso. Por quê? Porque o relacionamento familiar do esposo com a esposa, ele é bíblico, obedecendo os padrões, obedecendo aquilo que foi instituído pelo próprio Deus, né? Existe um relacionamento entre Deus e Israel, sim. Deus é o esposo, Israel é a esposa. E a igreja? Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, tá? Que nós, como igreja do Senhor, iremos adentrar para as bordas do Cordeiro, aonde o noivo irá servir a noiva, no sentido espiritual. Então, a princípio a exegese ela deve ser feita no sentido literal. A aplicação ela deve ser feita dentro do sentido literal, tá? Você pode entender do lado espiritual também, claro, não tem nenhum problema. Nós temos literaturas que falam desse relacionamento no sentido igreja e não está errado, viu? Pode-se fazer essa aplicação. Agora, a princípio, Salomão estava vivendo um período de muito amor com a sunamita, e ele produz essa literatura que o Espírito Santo concedeu, tá? Para que os esposos, a esposa, eles possam desfrutar
dessa bênção que é o casamento, dessa bênção que é um padrão bíblico de relacionamento. Então isso aqui tudo está dentro do projeto de Deus para nós, certo? Então vamos lá. Então, concluindo aqui, as campanhas egípcias na Palestina impuseram pesados impostos a todas as cidades e estados. Esta forma de tributação a Faraó preparou o caminho para a derradeira queda de suas cidades, diante dos israelitas. Segundo Guinness, o livro dele é de 1986, página 84. Não é a intenção dessa pesquisa determinar a data do êxodo, claro, não é nossa intenção, porque essas datas são aproximadas. Mas fica evidente, segundo Bright, que Israel esteve no Egito neste período, pelas seguintes razões: a evidência de nomes egípcios, textos citados, os chamados Apiro, que nós vamos ver no Egito, os hebreus construindo as cidades de Pitom e Ramsés, em homenagem a Ramsés II, a lembrança do êxodo e evidências arqueológicas da presença de Israel em Canaã no século XII. Então, nós temos várias comprovações de que verdadeiramente Israel viveu esse período e que houve essa produção literária, tá? Aí você pode estar assim perguntando: o que é que isso tem a ver com a exegese, né? O que é que isso tem a ver com o trabalho de exegese? Tem tudo a ver, meu irmão. Porque você vai fazer uma exegese de um texto, você precisa desses elementos que vai dar sustentação à sua pesquisa. E a pesquisa está enquadrada dentro de um contexto histórico, cultural, geográfico, literário, tá? Então isso tudo tem a ver. E quando você pega essas informações e você repassa para a igreja, você vai perceber que o auditório ele vai receber mais, ele vai ser mais enriquecido, que você está levando um assunto com propriedade, no estudo, numa pesquisa, tá? E o auditório é que vai ganhar com isso. E o Senhor Jesus será glorificado na sua vida, porque você fez uma pesquisa, você extraiu daquele texto informações que vieram favorecer aquela produção. Então, nós temos várias provas, as evidências arqueológicas e outros. O que é Apiru? O nome seria Apiro, né? Não seria Apiru, seria Apiro. Seria Apiro. Rapiro ou Apiro foi o nome dado por várias fontes sumérias, egípcias, acádias, hititas, ugaríticas, tá vendo? São fontes que comprovam uma produção literária. Porque alguém diz assim: não, mas Moisés não poderia ter escrito, era a idade do bronze, ninguém dominava a escrita naquela época. Sim, é uma verdade. Ninguém dominava a escrita em várias regiões da Terra, do planeta. Mas havia regiões que já dominavam. O conhecimento no Oriente é muito superior ao do Ocidente.
o Ocidente veio desenvolver, tá certo? Após a Reforma Protestante, após a Revolução Industrial, com a liberdade de produção, né? Com as grandes navegações, aí o Ocidente começa a produzir alguma coisa. Mas o Ocidente, ele esteve num período de mais de 1000 anos com uma produção muito limitada. Mas aí, após a Reforma Protestante, é com os protestantes que o mundo de então é o que é hoje, né? Com a liberdade religiosa, a liberdade de literatura, as pesquisas. Então o mundo deve muito aos protestantes, o que nós somos hoje de tecnologia. Então o mundo tem que tirar o chapéu, né, para os protestantes, porque foram nós os protestantes, né, podemos dizer assim, aqueles missionários obreiros que deram ênfase e abriram o mundo para a pesquisa, para a tecnologia, tá bom? Então, aí nós temos o Vênus aqui, ó. Rabiro ou Apiro foi o nome dado por várias fontes sumérias, egípcias, acádias, hititas e ugaríticas, datada aproximadamente de antes de 2000 anos antes de Cristo e cerca de 1200 antes de Cristo. Há grupos de pessoas que viveram como invasores nômades em áreas da região nordeste do crescente fértil da Mesopotâmia e do Irã até a fronteira do Egito em Canaã. Dependendo da fonte e época, estes rabiros são descritos como nômades ou seminômades, ou rebeldes, bandidos, salteadores, mercenários, arqueiros, servos. Então, esses grupos de pessoas, eles trouxeram informações, uns vinham para negociar, outros vinham para saltear, outros vinham como escravo. Então essas trocas esses contatos com esses povos, eles produziram documentos, produziram a escrita, eles trouxeram informações, porque é na Mesopotâmia onde vai se juntar ali um encontro de diversos povos, diversas civilizações, e é dali que vai sair as produções literárias. Sociedade. Estruturalmente, o Egito era uma sociedade de classes, onde o rei e o aparato do Estado se sustentavam do tributo das aldeias camponesas, tributo que prestavam em grão, em animais e em trabalho. Segundo Gnus, na página 84, essa situação forçou muitos cananeus a fugirem para as montanhas, para além do Jordão, e estes foram chamados de Apiro ou Abiro pelos povos das cidades. Então, devido às cobranças de impostos, de tributos, essas pessoas migravam de um lugar para outros. Eram chamados povos nômades. E o próprio povo de Israel, ele é conhecido como um povo nômade, porque eles saem de Canaã, vão para o Egito, do Egito voltam para Canaã, sem ter uma terra definida. Então, o povo de Israel é conhecido como povo nômade até a fixação em Canaã. Até então, eles eram peregrinos. Você vê que Abraão sai de Ur dos Caldeus, Abraão vai para Canaã,
Abraão volta para o Egito, Abraão volta para Canaã de novo, né? Assim aconteceu depois com a vinda dos israelitas para o Egito. Depois, eles, de 400 e poucos anos, eles voltam para Canaã, até que eles se fixaram na terra onde hoje é a terra de Israel. E durante toda a história eles foram tirados do país, voltaram para o país, estão hoje numa luta constante com os árabes, né, com aqueles antigos filisteus, para poder, que não querem, não aceitam os judeus na terra de Israel. Há os outros povos vizinhos, o próprio Egito, Síria, Jordânia, o Irã, o Iraque, a Turquia, esses países, eles não aceitam a presença de Israel ali. Então, sempre vai continuar esse embate, porque esse embate não é de hoje. Esse embate ele vem praticamente 1200 anos antes de Cristo, que vem esses embates. Então não vai se resolver de um dia para a noite. Então ele diz assim: essa situação forçou muitos cananeus a fugirem para as montanhas, para além do Jordão. E esses foram chamados de Apiro ou Abiro pelos povos das cidades. Então, quando esses imigrantes chegavam nas cidades, eles adquiriam esse nome. Mas é nessas trocas de informações que vai surgir as literaturas. Então nós temos aqui Canaã, a sociedade cananeia, né? Também estava estruturada segundo esse sistema tributário. E a rebelião das tribos era justamente contra os tributos que lhe exigiam os reis de Canaã. Então, os reis, eles eram tributários de Faraó, e os povos pequenos eram tributários dos reis de Canaã. Aí aqui diz: de maneira que as tribos de Israel estendiam o relato do Êxodo como um relato de movimento revolucionário. Então estavam sempre em luta. Quando Abraão está na terra, há uma guerra, né, entre 4 reis contra 5. E nessa batalha Abraão ele vence. Por quê? Porque os tributos, os povos nômades, eles conquistavam as cidades, conquistavam as terras invadindo. Era a chamada luta corpo a corpo. Só que nessa sociedade cananeia, alguns desses povos aqui, eles desenvolviam algum tipo de literatura, eles desenvolviam algum tipo de código para se comunicar através das trocas na questão administrativa. Eles também desenvolviam. Como também haviam grupos aqui que também não produziam nenhuma literatura. Eram, podemos dizer assim, eram aqueles grupos que viviam na idade do bronze, já dominavam alguns instrumentos de bronze, eles já produziam, porque nós sabemos que a história ela desenvolve dessa forma. Pessoas que desenvolviam as talhas pelas pedras, outros já desenvolviam o metal, o bronze,
Depois eles vão desenvolver o ferro, né, várias tecnologias. Então, quando Israel chega em Canaã, ele encontrou povos que desenvolviam já tinham esse conhecimento. Já os filisteus, que vieram dessas regiões de Creta, essas regiões dali da Grécia, eles já desenvolviam o ferro. E eles tinham até carros de guerra, que eram carros puxados por cavalo. E quando eles chegam em Canaã, Israel teve dificuldade para pelejar contra esses povos, porque eles já dominavam esses instrumentos de guerra. No Egito, rechaçaram a escravidão generalizada e se prepararam a nova sociedade em classe, que Javé estabeleceu ao lhe dar as leis justas dos Sinais. Então, o Egito oprime, mas quando Deus tira Israel, estabelece para ele leis justas, aonde eles deveriam observar as leis. Foi a leitura que nós fizemos, que diz assim: e será que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, é essa produção do Sinai, a produção escrita, que vai trazer para Israel podemos dizer assim, um paradigma, né? Através dessa produção. Então, quando você estiver trabalhando na sua exegese, essas informações, elas poderão ser acrescentadas para você fazer aquela pequena exposição da leitura que você está fazendo. Porque a produção literária, ela é dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto cultural. Ela é também produção de um contexto político. Nada aqui acontece num passo de mágica, né? Que alguém pode até imaginar. E a literatura, ela caiu como? Ela chegou como? Caiu assim, de paraquedas? Não. Ela é uma produção histórica. Ela passa por uma etapa. E aqui a Bíblia, ela registra várias etapas. Você vê, da etapa de Moisés, ela vai até João, da ilha de Pátimos, aonde João, que foi o último dos apóstolos, praticamente os primeiros 100 anos do domínio romano, João, ele produz uma literatura em Pátimos, na ilha. E aqui João já produz usando o estilo grego, um estilo helênico, quando João fala do Logos, a palavra. Então observe, é uma produção literária que ele avança através da história. Por isso que a Bíblia é um livro muito rico. Ele é rico de informações, ele é rico de produção, ele é rico de... Os arqueólogos lá em Israel, eles, quando estão em busca de uma cidade, eles usam o referencial às escrituras sagradas, porque a Bíblia, ela registra e prova, né? Aqui o registro aqui não é fictício, não é uma produção do imaginário popular, do imaginário da mente dos povos, não. Aqui o que está registrado é comprovado cientificamente através da arqueologia. Então, como eu estou dizendo, a mesma coisa é a palavra. Quando essa palavra ela é provada no coração, ela tem um efeito.
E será que se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje te ordeno de amar o Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei. Deus, ele promete isso. Então, quem prova, quem pratica, é beneficiado. Então, não só a parte histórica, geográfica, ela deve ser examinada, né? Ela deve ser também pesquisada, porque os tratados estão aí para isso. Então, a política, né? De acordo com o contexto imediato, não se percebe claramente uma noção política, mas uma multidão anônima, sem forma política ou sem governo humano, democrático ou despótico. O povo se originou para cumprir uma missão divina, tendo Moisés como condutor dessa missão. Havia um suporte político, que seria no momento a lei, tendo um líder com autoridade teocrática, enquanto o povo estava acostumado com um regime monárquico e ditador egípcio. O povo de Israel, quando ele sai do Egito, eles não estavam acostumados com uma liderança teocrática, uma liderança benevolente, uma liderança, podemos até dizer assim, né, democrática. E Moisés, ele repassava para o povo as orientações do Senhor. E o que era que Deus queria do povo? Que o povo honrasse como Senhor, não como aquele faraó que oprimia, porque o Deus de Israel, ele não oprimia o povo. Ele os tira do Egito e se apresenta como Senhor, não como aquele Senhor faraó que oprimia, né? Mas o desejo de Deus era que o povo de Israel, eles pudessem, ao chegar em Canaã, estabelecer uma comunidade bem estruturada, porque eles, lá no Egito, eles só tinham direito ao pão e à água. E quando Deus os tira, Deus dá a ele liberdade. As cadeias foram quebradas, certo? Mas o povo, de um modo geral, não quis. Eles não queriam estar sobre o domínio, ou sob o domínio do Senhor. Então, de acordo com o contexto imediato, não se percebe claramente uma noção política. Claro, aqui no livro de Êxodo 20 não há uma noção política. Quando é que eles vão tomar uma noção política? Quando eles chegam em Canaã, quando eles estão sob o domínio dos reis, quando eles estavam sob o domínio dos juízes, eles começaram a ter uma noção de política, de se agregar em nome, né, em nome de uma pessoa. Então, meus irmãos, quando os senhores, senhoritas, senhoras trabalharem com o texto, vocês irão fazer essa passagem, essa viagem. Não pode desprezar o cenário que esse texto foi construído dentro da literatura, porque senão vai ficar faltando alguma coisa. Então, ele não tem uma noção política. O povo se originou para cumprir uma missão divina, tendo Moisés como condutor dessa missão. E chega o momento que o povo, eles vão até Samuel, que era podemos dizer, o último dos juízes. Eles chegam para Samuel e dizem: Samuel, nós queremos um rei. Nós queremos ser governado pelo monarca. Nós queremos ser igual às outras nações. E Samuel ficou triste,
Porque Samuel imaginava que o povo estava ali rejeitando. Em parte estava ali rejeitando. Mas o povo queria uma mudança, queria uma estrutura igual às outras nações. Porque quando havia uma guerra no período dos juízes, ele convocava, pedia para os anciãos convocar o povo. Mas o rei não, o rei ele já tinha o seu exército, ele já fazia o alistamento, então ele tinha mais autonomia para governar. Foi o caso de Saul. Saul fez as guerras, depois veio Davi, fez as guerras, depois veio Salomão, fez as guerras do Senhor. Então a ideia de política está aí. Um governo, né? Um povo precisa da terra, o povo precisa do idioma, o povo precisa de uma legislação, no caso aqui foi a Torá. O povo vai precisar agora de um representante, no caso o rei, e aí você tem uma estrutura política para desenvolver. Então observe, o povo se originou para cumprir uma missão divina, tendo Moisés como condutor dessa missão. Havia um suporte político, o que seria no momento a lei. Pronto. Moisés estava à frente como líder, o povo tinha lei, e pelo outro lado, o povo não tinha ainda uma terra, o povo não tinha um idioma próprio, porque eles saíram do Egito, com certeza veio a mistura, e isso só vai acontecer mais na frente, certo? E Moisés, ele era aquela chamada autoridade teocrática. O que é que nós podemos entender com isso? Que Moisés, ele era a voz de Deus para o povo. Era ele que transmitia aquilo que Deus queria do povo. Moisés também era aquele líder que estava sob a orientação de Deus, mas ele era o representante político do povo. No Egito também, como também na civilização cananeia, no meio dos hebreus, eles tratavam essa questão da morte. E isso tinha isso influencia também na interpretação. Vocês podem observar que quando José, ele, como primeiro-ministro, ele, na sua velhice, ele diz para o povo de Israel que eles deveriam levar o seu corpo para a terra de Canaã, para que ele pudesse se juntar aos seus pais. E Moisés foi embalsamado, ou seja, José foi embalsamado. José, ele é embalsamado e ele é conduzido para Canaã. Então observe como essa cultura egípcia influenciou os hebreus, né? A legislação, as guerras, tudo isso Moisés passou para o povo. Como também essa questão de se preservar o corpo, né? No Egito se preservava, mas em Canaã não havia essa cultura. É uma cultura egípcia. Todas as religiões praticadas no Egito defendiam a crença de vida após a morte. Tal crença levou os egípcios a se preocuparem, como nenhum outro, com os preparativos para o sepultamento. Então, na cultura egípcia, o faraó,
ele era embalsamado, enterrado, havia lá o sarcófago, havia todo aquele preparativo, esse domínio dessa ciência estava na mão dos sacerdotes, esse conhecimento. Todo esse conhecimento Moisés aprendeu, porque Moisés estava sendo treinado para ser um faraó, ele aprendeu. Então, quando se morria alguém da família do faraó, ou o próprio faraó, eles eram embalsamados e colocados naquele sarcófago, aquelas pirâmides ali, eram verdadeiras sepulturas, né? Verdadeiras sepulturas dos faraós, porque eles acreditavam numa vida após o túmulo. Só que eles acreditavam que chegaria um tempo que eles iriam retornar. Então essa crença, ela predominava no Egito. E eles eram embalsamados porque um dia voltaria à vida. E assim era praticado. Então, a crença levou os egípcios a se preocuparem como nenhum outro. Então nós iremos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa. Daqui um pouco nós retornaremos nessa viagem às pirâmides do Egito. Vamos ter um intervalo agora de 20 minutos e retornaremos com o segundo momento.